Isso aqui é o quê? É denotado assim. E aí vem a derivada quarta. Quem é? É a derivada da derivada terceira. De novo. Mas isso aqui só faz sentido se a derivada terceira existir e o conjunto formado por cada x real, tal que a derivada terceira é diferenciável em x, for um conjunto diferente do vazio. E assim e aqui não tem mais notação não, acaba aqui. Tá? Tá? Porque tem livros que usam a notação romano com os números minúsculos. Tem livro que faz assim. Eu não gosto disso. IV. Tá? Eu prefiro essa notação. Tá bom? Tem livros que usam essa notação, admitem essa notação. Eu não gosto. Ok? Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui o seguinte. Da definição, que é uma definição recursiva, em princípio, em teoria, para você calcular a derivada de ordem n, você precisa da derivada de ordem n menos 1. Ou seja, para calcular a derivada de ordem 10, você precisa da derivada de ordem, que por sua vez precisa da derivada de ordem, que por sua vez precisa da derivada de ordem. Ou seja, para você calcular a derivada de ordem 10, em princípio, você precisa ter todas as derivadas até a ordem 9. Tem que ser a função, a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira, a derivada quarta, a derivada quinta, a derivada sexta, a derivada sétima, a derivada oitava e a derivada nona, tá? Em alguns casos, você consegue obter a enésima derivada só olhando para o n. Como é o caso do seno, do cosseno, tá? O seno e o cosseno você consegue. E consegue... Não. Só seno e cosseno. Só seno e cosseno vai ser porque vai derivando aí a secante. A tangente, derivada da tangente. Secante ao quadrado. Aí a derivada da secante ao quadrado. A derivada da secante ao quadrado é 2 secante vezes a derivada da secante, que é a secante. Entendido aí? Cuidado, tá? Cuidado. Ó, para a função f de x igual a quê? A 1 sobre x, qualquer que seja o x diferente de zero. Quem é a derivada primeira? Quem é? Menos 1 sobre x2. Qualquer que seja o x do quê? Quem é a derivada segunda? Quem é? 2 sobre x3. Qualquer que seja o x diferente de zero. Quem é a derivada terceira? Menos 6 sobre x4. Qualquer que seja o x diferente de zero. Quem é a derivada quarta? 24 sobre x5. Você, qualquer que seja x diferente de zero. Diante disso, você arrisca dizer quem é a derivada de ordem n? É o n fatorial. É igual aqui. Ei, cuidado. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Como é que você resolve isso? Menos 1 elevado a n. Se o n for par, fica mais, que a derivada zeroésima é a f. Se o n for ímpar, fica menos. Vezes o quê? N fatorial. N fatorial. E aqui? Sobre x elevado a n mais 1. Sobre x elevado a n mais 1. Qualquer que seja o quê? X diferente de zero. Então, aí você consegue, tá? Só em função do n você tem a derivada de ordem n. Agora, Vai ter lista, professor? tem. Para f de x igual a
raiz quinta de x2 menos 2x sobre x3 menos x2 mais 1, a décima. Encontra a derivada de ordem 10, só olhando para o 10 e para a expressão da função. Diga quem é. Vai, bonitão, diz. Não dá. Tenta. Não dá. Mas é porque não é como. Você vai precisar o quê? Para chegar aqui, você vai precisar chegar aonde? Você vai precisar passar por onde? Você passar pela derivada primeira, aí depois calcular a derivada segunda, aí depois a derivada terceira, aí deriva a derivada terceira, tem a derivada quarta, deriva a derivada quarta, tem o quê? O buraco é mais embaixo, tá? Tá bom? Entendido? São as derivadas de ordem. Essas derivadas aqui são chamadas derivadas de ordem superior. E tem as proposições associadas. Lembre quando eu apliquei, quando eu defini a derivada? Se duas funções são derivadas num número real, a soma das duas é diferenciável nesse número real, e a derivada da soma quem é? A soma das derivadas. Tá? Muito cuidado com a frase. A derivada da soma é a soma das derivadas. Assim ela está incompleta e pode não funcionar. Eu posso ter uma função. Tá aqui, ó. Você pega o seguinte. Ó, olha aqui, ó. Sejam essas duas funções. F de x é igual a 1, se o x é racional, menos 1, se o x é irracional. Em nenhum ponto a f é diferenciável, pois em nenhum ponto ela é contínua. E pega a g de x igual a menos 1, se x pertence a Q, e é 1, se x não pertence a Q. Essa também. Em nenhum ponto ela é diferenciável, pois em nenhum ponto, em nenhum número real, ela é contínua. Agora, eu te pergunto, quem é f mais g aplicada em x? É zero para todos. É zero para todo x real. Portanto, a função f mais g é diferenciável. Mas não cabe aqui a frase, a derivada da soma é a soma das... Porque as parcelas não têm derivada. Entendido? Entendido? Porque a proposição enfatiza. A proposição é, sejam f uma função, sejam f e g duas funções e p o número real. Se as duas são diferenciáveis em p, então a soma delas é diferenciável em p. E neste caso, a derivada da soma é a soma das derivadas. Tem mais restrição ainda. O P tem que ser um ponto de acumulação da interseção dos dois domínios, tá? Senão, meu filho, não dá não, tá bom? Cuidado, por isso que eu falo em ponto de acumulação nas minhas aulas de cálculo. Mas aí, vou apagar esse exemplo, apagar tudo. Entendido? Nem sempre a derivada da soma é a soma das derivadas. Cuidado. Cuidado aí. Eu posso dizer que é se só se. Não, se só se não. Só se não. O enunciado é, sejam FG funções e P o número real. Se F e G são diferenciáveis em P, a soma de F com G é diferenciável em P, e em P, a derivada da soma é a soma das
Detalhe, tá? Definição. Definição. Sejam N um número natural e F uma função. Dado P real, nós dizemos que F é N vezes diferenciável em P quando o P pertence ao domínio de quem? Da enésima derivada. Isto é, quando ela tem todas as derivadas em P até ordem N. Tá? Dado X contido em R, um subconjunto de R, dado A contido em R, nós dizemos que F é N vezes diferenciável em A quando o conjunto A está contido no domínio da enésima derivada, ou seja, quando ela é diferenciável, quando ela é N vezes diferenciável em cada ponto do conjunto A. Certo? E nós dizemos que a F é N vezes diferenciável, só isso. Nós dizemos que N vezes é diferenciável quando ela é N vezes diferenciável no seu domínio, ou seja, quando o domínio da enésima derivada é o domínio da própria função. Tá? Tá bom? E não esqueça, tá? E não esqueça dessa definição, diz o seguinte, ó, dado P real, sendo F N vezes diferenciável em P, quem é a enésima derivada da F em P? Quem é? É um limite. Que limite? Limite com x tendendo a P de quem? A n menos 1 ésima derivada da F em x, menos o quê? A n menos 1 ésima derivada da F em P dividido por quem? Menos P. E aí não tem jeito. O P precisa P ponto de acumulação do domínio de todas as derivadas de ordem menor do que n. Senão não pode. Senão não dá. Como é que eu vou calcular esse limite? Tá certo? Não esqueça. Tá? Aliás, todas as derivadas, se eu colocar o K aqui, vai ser K menos 1, qualquer que seja o K menor que ou igual a N e maior que ou igual a I maior do que zero. I maior do que zero. Tá? Porque a zero ésima derivada não tem derivada, é a F mesmo. Tá? Tá bom? E tem as proposições, que são as seguintes. Só para ver umas fórmulas aqui. Proposição. Vamos lá, as proposições. Que eu vou conseguir anunciar. Só vou enunciá-las, tá? Não vou demonstrá-las. Sejam N um número natural, FG funções e I contido em R, um intervalo aberto. Se as duas funções FG são
N vezes diferenciáveis no intervalo aberto I, então a soma das duas é N vezes diferenciável no intervalo I, valendo a seguinte forma: a n-ésima derivada da f mais g em x é igual a n-ésima derivada da f em x mais a n-ésima derivada da g em x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo aberto I. E convém dizer para vocês o seguinte: esse resultado é para intervalo aberto. Ele vale no intervalo fechado se o I for o domínio das duas funções. Se o I for o domínio das duas funções, esse resultado vale no intervalo fechado. Ou ele vale para as restrições das duas funções a esse intervalo fechado. Entendido? Tá certo? Isso vale. A outra proposição. A demonstração disso está nas notas. Não vou usar tempo da aula para essa demonstração, não. Vou mostrar só para destacar. Vou enunciar só para destacar. De novo, sejam N um número natural, FG funções, FG funções não. Lambda um número real, lambda um número real, F uma função e I contido em R um intervalo. Se F é N vezes diferenciável em I, então a função lambda F, ela é também N vezes o quê? Diferenciável em I, valendo, que não tem a vírgula não, valendo o seguinte: a derivada, a enésima derivada de lambda F em x é lambda vezes a enésima derivada da F em x, qualquer que seja x pertencente aí. Deixa eu passar a frequência aqui. Vocês assinarem. Tá? Demonstração também está nas notas. Muito obrigado. Tá? A outra proposição também se demonstra. Vocês podem usar essas fórmulas quando precisarem, tá? Sejam. Agora, ó, cuidado, viu? Vocês daqui vale. A enésima derivada da soma é a soma das enésimas derivadas nessa condição, tá? No intervalo I, aonde as duas são N vezes diferencial. Intervalo I aberto pode ser no intervalo I fechado, se esse é o domínio das duas. Ou se eu estou tratando, ou se eu estou tratando só das restrições das funções a esse intervalo, não com elas próprias. Sejam N um número natural, FG funções e I contido em R um intervalo aberto. Se as duas funções FG são N vezes diferenciáveis em I, então o produto das duas, está aparecendo aqui, garoto? Está aparecendo aqui, Fernando? Então o produto das duas é
diferenciável. É diferenciável onde? Em I, valendo o seguinte. Agora